Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti. Olá! Sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Aonde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver, várias espécies de flores e plantas foram apresentadas aos brasilienses na Feira de Orquídeas e Plantas. Avicultores devem ficar atentos. A SEAGRE-DF adotou novas medidas para evitar a gripe aviária aqui no Distrito Federal. Vamos conhecer a história de Dercy Sense, produtor rural e grande entusiasta do cooperativismo. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. Os moradores do DF, em especial os do Guará, puderam conhecer várias espécies de flores. Isso porque foi realizado na Casa da Cultura do Guará a Feira de Orquídeas e Plantas. O evento mostrou o que é produzido pelos produtores rurais aqui na capital, já que o DF está entre um dos maiores consumidores de flores. Vamos ver. A Casa da Cultura do Guará ficou mais colorida durante 4 dias. O espaço foi tomado por inúmeras espécies de orquídeas e plantas produzidas por produtores rurais do DF e de outros estados. O evento ele foi idealizado para comportar 10 expositores, né? Esses expositores, a prioridade era para os expositores que participam produzindo em Brasília. Nós temos participantes de outros estados, são 7 participantes de Brasília e 3 participantes, um de São Paulo e 2 de Goiás. Nossa exposição ela é focada mais nas orquídeas, mas ela também tem um volume interessante de espécies de plantas e outras espécies de gêneros de plantas, né? As orquídeas a gente tem uma diversidade muito grande, então é um evento que realmente ele atrai essa pessoa que gosta de comprar a planta para cultivar. E é um público muito característico aqui de Brasília, do Guará e de várias outras regiões de Brasília, porque as pessoas que aprenderam a cultivar na pandemia aumentou, mas já tínhamos muitas pessoas que sempre gostam de ter plantas, cultivar, de ter as orquídeas em casa e outras espécies, né? E o evento ele é para isso, você tem contato com quem realmente produz, você pode adquirir plantas saudáveis, bonitas, floridas ou mudas, de uma diversidade incrível, porque a gente tem aqui no mínimo 1000 itens de espécies diferentes, então assim, pelo menos, é o mínimo, tem mais, mas no mínimo 1000 espécies diferentes. A gente já está no mercado há bastante tempo, nós somos produtoras daqui de Brasília, é agricultura familiar, formada basicamente por mulheres, porque sou eu, minha mãe e as minhas tias. E aí eu já estou nessa já tem uns 13 anos, a minha mãe há bastante tempo, e aí a gente está na Central Flores e fica também nessas outras feiras, né, para poder divulgar as coisas aqui na região toda. E aí a gente aproveita a oportunidade da feira para divulgar tanto a nossa loja quanto a associação. Lucas foi um dos expositores que participou do evento. O produtor entrou no mercado há pouco menos de 3 anos e nos conta como criou gosto pela atividade. Começou vendo meu pai e minha mãe participar de muitos eventos, já tinham viajado e tudo mais. Aí com a pandemia, fiquei muito tempo em casa e vi eles cuidando e tudo mais, eu comecei a abrir os olhos e começou a me encantar toda essa parte da variedade, ver o crescimento. E aí eu comecei a querer buscar novas plantas e aí eu vi uma oportunidade de negócio de trazer essas outras plantas que eu tinha interesse. Hoje a gente tem uma produção com foco em catleias, híbridas e espécies, e um outro foco também de plantas importadas que não são tão comuns no cotidiano do orquidófilo. Então a gente tenta trazer essa variedade para o cliente, tanto a parte mais comercial quanto as partes mais exclusivas. O pai e minha mãe chegavam em casa com um monte de caixa de planta, aí eu ficava, meu Deus, mais planta, mais planta. Hoje em dia eu tô chegando com um monte de caixa e saindo com um monte de caixa também para oferecer aos clientes. O produtor Roland veio de São Paulo para participar da feira e nos fala sobre o mercado de flores pós-pandemia.
O mercado mudou bastante durante a pandemia. O que é que acontece? Com a pandemia as pessoas não podiam sair de casa, então o mercado via internet explodiu. Todo mundo queria receber plantas em casa e ter uma atividade lúdica para cuidar das suas plantas em casa. Agora a pandemia deu uma tranquilizada, as pessoas voltaram a fazer exposições, fazer eventos e o público está vindo. Quer dizer, esse hábito de cultivar orquídeas, de ter essas plantas em casa, ficou. Criou-se uma quantidade muito grande de pessoas que gostam disso, que colecionam disso, se interessam pelo fato. Recentemente foi lançado o selo Flores de Brasília e para André, que está à frente da Associação Brasiliense de Produtores de Flores e Plantas, o selo vai permitir que os consumidores reconheçam as flores e plantas que são produzidas por produtores brasilienses. Agora, no início do ano, a gente lançou o selo, né, Flores de Brasília, com a ideia realmente de valorizar o produto daqui de Brasília e colaborar com a comercialização desse produto, porque queremos que a população conheça o selo e saiba que o que é produzido aqui pode ter maior durabilidade, pode estar mais aclimatado, mais fácil de cultivar, né? E aí as pessoas, entendendo isso, possam adquirir e dar preferência para os produtos que são daqui de Brasília. Uma orquídea mais bonita do que a outra, ficou até difícil de escolher. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Senar realiza um excelente trabalho no campo. A instituição tem vários programas que auxiliam os produtores rurais. A assistência técnica e gerencial, a TEG, faz parte destes programas. E nesta reportagem nós vamos ver o primeiro seminário ATEG realizado pelo Senar-DF. O Senar contribui para o desenvolvimento no campo por meio de programas que dão suporte aos produtores rurais, como é o caso da assistência técnica e gerencial. O Senar tem como premissa trabalhar a capacitação do produtor rural, né, onde ele está, né, no campo, né, realmente na sua propriedade. Então o Senar tem desenvolvido diversos projetos nesse sentido, né, e o ATEG hoje é o principal programa do Senar, né, assistência técnica e gerencial, onde o produtor ele é assistido por 24 meses, né, então todo mês ele recebe uma visita de um técnico especialista na sua cadeia produtiva e ele vai acompanhar questões de manejo, questões de produção e também a parte gerencial, que a gente considera muito importante, né? O produtor entender o quanto ele está gastando, né? Qual é o custo de produção dele e qual é o preço também de venda, se ele consegue fechar a conta e realmente ter lucro. E recentemente, o Senar-DF realizou o primeiro seminário da ATEG, em que foi apresentado casos de sucesso de produtores que são assistidos pelo programa. A assistência técnica no Brasil todo, ela trabalha de uma única forma, né? Então a metodologia de assistência técnica gerencial que o Senar aplica, ela é voltada para que o produtor que transforme a propriedade dele, né? Melhoria de qualidade de vida, através das orientações técnicas e gerenciais, para que ele tenha aumento de renda, aumento de produtividade, mais eficiência na produção e consiga se apropriar da gestão da propriedade dele como uma empresa, né, como um negócio, para que isso faz com que a vida dele e da família do produtor seja transformada, né? Então, basicamente, a assistência técnica ela atua transformando a produtividade, a produção, a vida do produtor como foco final, né? No Brasil, hoje a gente já teve cerca de 226 mil produtores foram atendidos já com assistência técnica e gerencial. Atualmente a gente tem 112 mil produtores em atendimento no Brasil todo, recebendo todo mês uma visita do técnico. Então isso é bem expressivo, né, em termos de mudança e traz uns resultados que são significativos, né? O programa conta com 5 etapas, inicia com diagnóstico, planejamento, adequação tecnológica, a capacitação profissional e depois a gente finaliza com a avaliação dos resultados. Esse seminário tem o objetivo de estar apresentando as cadeias produtivas e os casos de sucesso, os produtores que mais se destacaram dentro das cadeias. Os nossos técnicos de campo vão apresentar ali cada produtor, o que mudou na vida dele quando a ATEG chegou na propriedade e como está hoje. A gente tem trabalhado, né, identificar novas cadeias que tenham potencial
Então provavelmente a gente deve trabalhar nesse próximo semestre uma nova cadeia de ovino e caprino, né? Também estamos mobilizando uma nova turma da produção de orgânicos e também de piscicultura. E tem ideias de cadeias de grãos, café, né, que a gente está tentando identificar se realmente há essa demanda. Rosiron é um dos técnicos de campo e está diariamente visitando as propriedades rurais do DF e diz que um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores é em relação à gestão dos negócios. O programa veio para atender os produtores em uma necessidade, uma demanda que a maioria dos produtores tem, que é a gestão da propriedade rural. A produção, o cultivo, a área técnica são muito bons, mas a gestão é que eles precisam de melhorias. E o programa veio com essa ideia, tornar a produção rural uma verdadeira empresa, um empreendimento. A produtora rural Sandra Vitoriano reconhece o quão importante é o trabalho exercido pelo Senar DF. Estou sendo atendida pelo ATEG, nossa assistência técnica e gerencial. A gente aprende a fazer conta, a gente tem caderno de campo. É muito importante que o técnico esteja na nossa propriedade, não só na produção, mas também na comercialização. E a Sandra produtora está lá, botando a mão na massa, plantando. Eu estou com plantação de limão, Tahiti, com tangerina e agora uma nova plantação de pitaias. E também outros hortaliças. Criado há mais de 5 anos, o programa vem apresentando bons resultados. No próximo bloco, nós iremos falar sobre as medidas adotadas para evitar a gripe aviária aqui no DF. Voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef, a farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento, tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! É a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbem. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade, tem nome. Pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. A Tecnoshow Comigo já é nesta semana, de 27 a 31 de março, em Rio Verde, Goiás. A feira vem evoluindo e expandindo resultados a cada edição. Trata-se de uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande produtor. Realizada em Nova Alvorada do Sul, cidade com a segunda maior área de produção de cana-de-açúcar do Brasil, a Expo Canas foi criada com o objetivo de reunir as maiores empresas e profissionais do segmento para evidenciar o que há de mais moderno para o setor, entre insumos, máquinas e equipamentos, estudos e pesquisas, inovações e tecnologia, desde o preparo da terra até a colheita. O evento acontece de 29 de março a 2 de abril. A terceira edição do Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio acontece dia 29 de março às 9 horas.
Temas como o mercado de carbono e a reforma tributária e regimes fiscais especiais serão abordados. O evento será online e gratuito. Vem aí a AgroBrasília 2023, com o tema Tecnologia para Sustentabilidade. A feira acontece de 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, no PADEF. Novas medidas de segurança para evitar a gripe aviária aqui no DF foram publicadas pela Secretaria de Agricultura. Entre as ações imediatas está a proibição de eventos que envolvam aves por no mínimo 90 dias. Vamos ver. A SEAGRE-DF publicou uma nova portaria com algumas medidas a serem adotadas com o objetivo de prevenir a influenza aviária no Distrito Federal. No momento, nós não temos nenhum foco no Brasil nem no Distrito Federal. As medidas que vêm sendo tomadas são medidas de precaução, né? São medidas cautelares para evitar o contato das nossas aves com aves migratórias. Nós estamos em pleno período de migração de aves selvagens do hemisfério norte para o hemisfério sul. O DF está nessa rota e, portanto, nós já expedimos uma portaria proibindo a aglomeração de aves, proibindo a realização de qualquer evento que possa estar reunindo aves, sejam elas ornamentais ou aves comerciais, qualquer tipo de aves. Também estamos recomendando que os produtores mantenham as suas aves, se possível, em locais fechados, para evitar o contato com aves silvestres que eventualmente parem aqui no Distrito Federal para descansar durante esse período de migração. Os avicultores devem ficar atentos e, ao menor sinal da doença, notificar a Defesa Agropecuária da SEAGRE. A nossa recomendação é que os produtores estejam atentos à sua criação e notifiquem, em primeiro lugar, a SEAGRE qualquer anormalidade que eles possam perceber, qualquer sinal diferente na sua criação de aves. Essa notificação é muito importante porque é só assim que a gente consegue ir verificando a existência ou não da doença e tomar medidas de forma rápida. Além disso, é importante sempre ressaltar a necessidade de utilizar fazer a emissão da GTA, que é uma guia de transporte desses animais, se eles precisarem ser movimentados, é um documento obrigatório por lei e os produtores devem fazer essa emissão caso necessitem transitar com esses animais. E também é muito importante que o produtor mantenha o seu cadastro atualizado junto à Defesa Agropecuária. Ele pode procurar a nossa sede da Secretaria ou qualquer uma das nossas bases operacionais ou também fazer via online, via direto no sistema, essa atualização cadastral para que a gente consiga acompanhar toda a produção de aves no Distrito Federal. E para deixar os avicultores mais informados sobre a influenza aviária, a SEAGRE promoverá um workshop sobre o assunto. Aproveitamos também para convidar todos os interessados em conhecer um pouco mais da doença influenza aviária para participarem de um workshop que a SEAGRE vai promover no dia 31 de março, às 10 horas, no nosso auditório aqui da sede da Secretaria. Todos estão convidados, é um momento para a gente aprender um pouco mais sobre a doença, sobre os sinais, sobre as formas de controle, até mesmo para tranquilizar e pedir o apoio de todos para que a gente trabalhe juntos aí na prevenção e no controle dessa doença. Mais de 70% do que é produzido aqui na capital é exportado para outros países. Por isso, é de suma importância seguir as orientações. Vamos agora para as principais notícias do agro. A exportação de milho do Brasil no ciclo 2022-2023 está estimada em patamar mínimo de 40 milhões de toneladas, ante 46,6 milhões de toneladas na temporada anterior, de acordo com previsão da consultoria Safras e Mercado. O analista Paulo Molinari avaliou que esta possível queda está associada a fatores como o corredor de exportação na Ucrânia, que garante embarques de alguns portos do país em guerra com a Rússia, além de uma recuperação da safra de milho da União Europeia, que comprou grandes volumes do cereal brasileiro na temporada passada após uma quebra pela seca.
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais atualizou as projeções para a safra de soja de 2023 e concluiu o fechamento de 2022. As projeções para o atual ciclo seguem otimistas, apontando para uma produção recorde de 153,6 milhões de toneladas de soja, em função especialmente da recuperação da tendência histórica de produtividade, além da expansão da área cultivada. O mercado brasileiro também pode registrar um novo recorde de esmagamento, com 52,5 milhões de toneladas. A China anunciou que vai retomar as compras de carne bovina do Brasil após suspender as importações desde 22 de fevereiro, quando foi detectado um caso atípico de mal da vaca louca em uma pequena propriedade no sudeste do Pará. No próximo bloco, nós iremos conhecer a história do produtor rural Dercy Sense. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copadef, a farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento, tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasilienses, sabor de qualidade para a sua mesa. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agro Brasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agro Brasília 2023. Tecnologia para sustentabilidade. De 23 a 27 de maio no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! É a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade, o híbrido que uniu e melhorou a Marandu e a Decumbense. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade, rendimento superior com alta capacidade, tem nome. Pensou em pastagem forte, pensou Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. Nós fomos à região do Padef para conversar com Dercy Sense, sulista, produtor rural e grande incentivador do cooperativismo. Dercy fez história desde que pisou os pés aqui no Planalto Central. E nesta reportagem nós iremos conhecer parte dessa história. Vejam! No comecinho da história da capital federal, sulistas do país foram convidados para produzir aqui no Distrito Federal. E o produtor rural Dercy Sense é um dos pioneiros que se deslocou para Brasília. Eu trabalhava na cooperativa Dália de Encantado, Rio Grande do Sul. E município Encantado, e ao redor tinha ali vários distritos que se tornaram municípios. E eu era funcionário balconista, carregador de suíno, fazer nota junto com o motorista para entregar o suíno nessa cooperativa. E um belo dia chegou lá um documento dizendo que o governo do Distrito Federal, na época, ele precisava dos gaúchos para ir lá cultivar o cerrado. E anotamos o nome do meu pai, né? Victório Sense. E aos poucos a gente organizou, porque da cooperativa Dália, ela tinha 15 entrepostos e ela indicou 3 para cada posto, né? E sobrou para mim vir aqui coordenar a vinda. Chegamos aqui, para mim eu estava sempre, quando eu dava aula, né, fui professor, sempre dizia que um dia queria conhecer Brasília, e de repente se apresentou. Ficamos aqui 4, 5 dias conhecendo as lavouras. Não era lavoura, era só cerrado. Foi muito difícil os primeiros meses, os primeiros anos, porque era um cerrado. Cerrado é uma vegetação, ela é assim bastante número de árvores ali no solo, mas assim, todas tipo assim, que não crescem muito. Nós tivemos que desmatar. E segundo, e preparar o solo. O solo precisava de adubação, entende?
E depois da primeira, segunda safra, nós começamos a sobrar dinheiro e crescer. Por isso que eu falei que hoje a família Sense planta mais que isso, mais que 70 mil hectares, entende? Então, como é que eu vou te dizer? Gerou assim um movimento também para o próprio Distrito Federal. Vendas de produtos com o desconto, né, do ICMS, essas coisas. Hoje, nós colocamos assim o PADEF como um dos maiores produtores de grãos do Brasil, aqui no Distrito Federal. E são vários, né? É o soja, é o milho, é o trigo, que nós temos, a cooperativa tem o moinho, né? Que produz a farinha Buriti. Por falar na Copadef, Deci compõe o conselho da cooperativa há mais de 20 anos e foi o grande responsável pela criação do plano de recuperação da cooperativa nos anos 90. A cooperativa estava balançando. A situação financeira também, em vista de pegar o dinheiro para produzir a indústria de farinha, também o banco estava demorando a liberar. Estava difícil para conseguir, porque não se tinha também recursos bens para garantir a coisa. O que eu fiz? Eu tinha pós-graduação em cooperativismo. 2 já, quando eu vim para cá. Entende? E seguimos, eu fui em cada setor para saber o que tinha e o que precisava ser feito. Deu ali umas 50, 60 páginas, né? E realmente deu certo. De lá para cá a cooperativa só cresceu. Como grande entusiasta do cooperativismo, Deci foi homenageado pelo Sistema CDF Sescop DF pelo excelente trabalho desenvolvido. Foi uma surpresa muito grande. Assim, senti que o sistema OCDF, né? Ele acompanhou o meu trabalho. Por isso que eu recebi esse prêmio. Nobre, uma gratificação pelo tempo que a gente está no cooperativismo, por aquilo que a gente ajudou a construir no cooperativismo do Distrito Federal, onde eu destaco principalmente não só a cooperativa, mas entramos na parte esportiva, né? Cultural, recreativa, que é os Cooperjogos, é onde a gente conheceu muitas pessoas, muitos dirigentes, muitos assim responsáveis pelas equipes, entende? Então assim foi um ponto muito alto. Na hora que chamaram, até leram um pequeno texto sobre a minha pessoa e depois me chamaram, realmente faltou só chorar. Mas fui firme, recebi e para mim é uma recordação e para minha família também. Aqui está representado o que a gente fez pelo cooperativismo até agora. O cooperativismo corre nas veias de Deci, que se sente realizado com o trabalho que desempenha e acredita na premissa do cooperativismo. Ninguém perde quando todos ganham. Eu sou cooperativista de verdade. Vou morrer cooperativismo. Eu trouxe para cá em 97, 38 produtores rurais, todos com o plantio nos morros, né? E depois não veio só a família Sense aqui. Veio a família Bonato, que é outra tradição aqui em Brasília, muito grande. O seu Egídio está com 80 e lá vai, quase 90, entende? Os filhos muito bem também, todos no início também se ajudaram, se aglomeraram, entende? E tem a família Maldanes também, entende? Talvez eu fale e depois deixe fora alguma, mas realmente todos hoje aqui são produtores excelentes. Deci, muito obrigada por nos receber em sua propriedade e compartilhar conosco a sua experiência de vida, que, por sinal, é um belo exemplo de determinação. Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia e eu convido você para continuar conectado com a gente em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações.
E hoje eu quero mandar um abraço especial a 2 telespectadores fiéis do Tribuna Rural que fazem aniversário neste dia 26 de março. São eles o Guilherme Costa e a Jaine Souza. Os nossos parabéns a vocês. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal! Tribuna Rural. Oferecimento: farinha de trigo Buriti.